Toda cultura do mundo tem sua própria linguagem, rica de símbolos e sinais visuais, representações gráficas de ideias-chave, conceitos sagrados, códigos e sinais mágicos. Símbolos como a cruz ansada egípcia, o quadrado maçônico e a flor de lótus budista são familiares a muitos de nós, mas poucos conhecemos sobre a fascinante origem e significado desses símbolos. As pessoas têm acreditado que símbolos oferecem uma gama de poderes, como proteger contra espíritos e aumentar a eficácia em práticas místicas. Os símbolos formaram um código secreto que apenas os iniciados em um grupo ou sociedade poderiam compreender. Eles se tornaram uma poderosa forma de transmitir e representar importantes ideias espirituais. Os símbolos possuem um poder além das palavras, porque carregam uma variedade de significados que falam a alma, a mente e as emoções. Os símbolos nos desafiam a ir além do que está diante dos nossos olhos, ir além do óbvio. Então, o que é um símbolo? Um símbolo é diferente de um sinal. Um sinal indica o caminho, enquanto um símbolo sempre guarda algo mais do que seu significado imediato. O significado potencial de um símbolo é muito maior do que ele aparenta à primeira vista. Um símbolo representa uma ideia ou um conceito abstrato, o qual pode ou não ser fácil de colocar em palavras. Alguns símbolos têm sido usados por muitas culturas e sociedades ao longo das eras, frequentemente para significar conceitos similares, mas sua longevidade e predomínio indicam que eles foram modificados. Muitas civilizações antigas usaram glifos ou imagens de símbolos para representar um objeto ou conceito. Glifos tendem a ser mais gráficos que símbolos e menos propensos a variar de descrição e interpretação. Muitos dos símbolos que nós vemos hoje à nossa volta foram criados por civilizações mais remotas. Muitas estavam preocupadas com o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. O mundo dos símbolos é dinâmico. Ele se expande enquanto o conhecimento e os costumes mudam, mas símbolos ainda são o cerne da sabedoria universal, a qual os seres humanos têm respondido e continuam a responder ao longo dos milênios. Eles aparecem em mitos, lendas, tradições, místicas, artes e literaturas. Onde quer que estejamos, estamos cercados por símbolos.
Muitos dos mais antigos símbolos surgiram de rituais e mitos de antigas civilizações e ainda são usados até hoje. Por todo o mundo antigo, as pessoas buscaram compreender o misterioso mundo na qual viviam. Elas desenvolveram sistemas para estudar o Sol, a Lua, as estrelas e construíram cosmologias para explicar o universo. Símbolos mágicos e ritualísticos dominaram a arte e a religião em civilizações remotas, e cada assunto teve seu próprio e único conjunto de símbolos místicos. Pirâmides e templos da Babilônia simbolizaram o monte primordial do qual toda a vida surgiu, e muitos símbolos refletiram crenças sobre a criação, vida, morte e ideias. Os egípcios tinham um elaborado sistema de escrita hierográfica, na qual os glifos representam tanto imagens e sons, além de possuírem um poder místico. Símbolos do sol, da lua, dos céus eram abundantes, assim como variações da árvore da vida. Egito Antigo. A antiga civilização egípcia prosperou por mais de 4.000 anos. E durante esse tempo, religião e magia se fundiram em uma força poderosa. Talismãs, amuletos, figuras e palavras eram combinados com cânticos, orações e encantamentos para proteger pessoas de seres e espíritos perigosos e para ganhar o favor das deidades. Símbolos egípcios afirmavam suas ideias, suas atitudes, seus conceitos a respeito da vida, da morte e do sobrenatural. Artistas, arquitetos, construtores se utilizavam de símbolos no design, na construção de templos, cerâmicas, tumbas e outros monumentos. Os símbolos sempre fizeram parte da história da humanidade. O Ankh, também conhecido como Cruz Ansada, é provavelmente o mais conhecido de todos os símbolos egípcios. Era o símbolo de toda a vida, tanto divina quanto humana, e representava a chave do conhecimento dos mistérios e da sabedoria oculta. O Ankh era associado aos dois elementos que os egípcios acreditavam ser essenciais à vida: o ar e a água. Nas pinturas e entalhes das paredes egípcias, os deuses são frequentemente mostrados segurando uma cruz ansada diante do nariz de um faraó ou rainha, conferindo a vida eterna por intermédio do ar. A cruz ansada também está envolvida em ritos funerários e relacionados à morte. Quando carregada pelo morto, simboliza a passagem segura para a próxima vida, enquanto, quando carregada de ponta cabeça, abre os portões da morte e da eternidade. Ninguém sabe ao certo a origem da cruz ansada. Uma teoria é que a volta superior representa o órgão feminino, e a cruz e o suporte central simbolizam o órgão íntimo masculino. Juntos, o elo e a cruz criam o Ankh, ou a cruz ansada, formando uma composição da energia masculina e energia feminina, de modo a produzir o maior de todos os milagres, a criação de uma nova vida.
O olho de Horus representa a integridade ou a totalidade e aparece frequentemente como um amuleto e em tális. O olho de Horus representa o olho esquerdo do deus egípcio com cabeça de falcão, Horus. O olho de Horus foi arrancado quando ele lutou contra seu tio mau, Set, para vingar a morte de seu pai, Osíris. O olho foi lançado ao céu e passou a representar a lua. Trot, um dos deuses egípcios relacionado à cura e à lua, restituiu o olho ferido. O olho levou 29 dias para sarar, e as fases da lua representam esse processo. Na lua nova, o olho está mais machucado. Com a lua crescente, ele sara até ficar inteiro novamente na lua cheia. Os poderes restauradores do olho de Horus são revelados no mito de Osíris. Horus oferece seu olho curado para o pai morto, e o olho é tão poderoso que ajuda a trazer o pai de volta à vida. A imagem da cobra, com sua cabeça erguida e capuz alargado, simbolizava o olho flamejante do deus egípcio Ra, o deus Sol. A cobra era conhecida como o olho Uzait, um símbolo de visão mística e sabedoria. No Antigo Egito, os Adjats, o olho pintado, representavam a eternidade e os olhos que tudo viam de Ra. Uraeus, uma forma estilizada de uma cobra ereta cuspindo, representa a serpente sagrada e o poder real. 2 Urali de cada lado de um círculo solar alado eram usados na coroa ou no chapéu de reis soberanos e estavam associados ao sol e muitas divindades. Os egípcios acreditavam que a cobra protegeria o faraó ao cuspir fogo nos inimigos que se aproximassem. Nas pinturas e esculturas egípcias, o leão é descrito como uma força poderosa, a personificação do sol e da força solar. Ele representa a majestade, força, coragem e seus opostos, crueldade e a capacidade de levar à morte. Os antigos egípcios acreditavam que o leão regia a cheia anual do Nilo, que trazia a vida, pois as cheias coincidiam com o período em que o sol entrava no signo de Leão. Usar a pele de um leão como vestimenta simbolizava a vitória sobre a morte. O touro Apis era um símbolo de fertilidade e fecundidade. Era visto como um avatar à incorporação de Osíris, senhor do mundo inferior, e era sagrado para o deus Sol, Ra, o touro do paraíso, que engravidava diariamente a deusa do céu, Nut. O escaravelho simbolizava vida nova e ressurreição. Em antigas pinturas egípcias aparecia carregando uma enorme esfera solar. Os besouros, subindo pela lama, representavam a vida vinda de um caldo primordial e simbolizavam a criação da vida. Escaravelhos pintados com asas de falcões simbolizavam transcendência e proteção. O escaravelho era um amuleto muito popular no Egito. A flor de lótus ou lírio azul egípcio, que cresce ao longo do Nilo, era altamente significativa para os antigos egípcios. Era o símbolo do sol, da criação e do renascimento, já que se supunha que a flor de lótus se fechasse a cada noite e afundasse na água, para então ressurgir quando o sol nascesse. De fato, o botão de flor se ergue da superfície por um período de 2 ou 3 dias, abre de manhã e então se fecha ao entardecer. O lótus simbolizava a realeza e é sagrado para Horus.
chamado também de aquele do lótus. É também o símbolo de Nefertem, o deus egípcio da cura. Anubis, mostrado nas obras egípcias com a cabeça de um chacal e o corpo de um homem, era o deus egípcio da morte, assim como seu anunciador. Era também o guardião das tumbas, o deus do embalsamento e o regente do mundo inferior. Seu papel era confortar, guiar e sustentar as almas dos mortos até o momento do julgamento divino. O chacal era também o protetor dos vivos e era invocado para prevenir doenças. O coração era o único órgão deixado no corpo depois da mumificação, porque era considerado o centro do ser humano, o lugar da inteligência e da sabedoria, e indispensável para a vida na eternidade. Os antigos egípcios acreditavam que o coração de uma pessoa morta continha a essência da verdade. A pesagem do coração era uma cerimônia simbólica, na qual um panteão de deuses, incluindo Osíris, pesava o coração contra a pena da justiça. Maat, a deusa da verdade e da justiça e filha de Ra, sustentava os pratos da balança. Se o prato do coração pesasse menos que o da justiça, o morto tinha a permissão para entrar no submundo, que o receberia bem. Se, no entanto, o coração pesasse mais, ele era devorado por um monstro. Algumas vezes chamada de berço da civilização, a Mesopotâmia, situada onde hoje é o Iraque, foi o local de nascimento das primeiras sociedades alfabetizadas do quarto milênio antes de Cristo. 3 impérios distintos floresceram, elaborando assim seu sistema de símbolo: Suméria, Assíria e Babilônia.